Obrigada, senador Paim. Ocupo essa tribuna agora, no horário de liderança do meu partido, o PT, para falar um pouco sobre os noticiários durante o período de carnaval. Eu fiquei aqui em Brasília, tinha alguns trabalhos a fazer e me dediquei bastante à leitura dos jornais. Obviamente que, além de cobrir o carnaval brasileiro, a imprensa também tratou de temas políticos. E o tema que ficou em foco na imprensa, inclusive com grande alarde por parte da oposição, foi em cima do nosso ministro da Justiça, ministro José Eduardo Cardoso, que, aliás, como se diz no jargão popular, tomaram ele para Cristo, porque os jornais todos os dias falavam de audiência que ele teve com advogados de empresas que estão sendo investigadas na Operação Lava Jato. Eu acho que para fazer qualquer juízo de valores, as pessoas precisam ser bem informadas. E eu tenho o dever aqui, até com uma pessoa que trabalhou no governo, fui colega do ministro José Eduardo Cardoso, conheço a sua história, conheço a sua seriedade, de vir aqui para esclarecer os fatos. Em primeiro lugar, é importante dizer que o ministro em nenhum momento negou que tenha recebido advogado de empresa que está sendo investigada pela Operação Lava Jato. Muito pelo contrário, disse que recebeu, hoje inclusive deu uma entrevista falando isso, e recebeu para tratar deste assunto, a Operação Lava Jato, 2 advogados da empresa Odebrecht, que o fizeram, solicitaram formalmente uma audiência com ele para tratar sobre reclamação e irregularidades que esses advogados julgavam ter na operação. Ele, como ministro da Justiça, tem a obrigação, senhor presidente, de receber, sob pena de cometer o crime de prevaricação. Aliás, qualquer ministro, quando alguém o procura, sendo advogado ou não, para tratar de seus direitos, seja pessoa física ou jurídica, é obrigado a receber. Tratar dos seus direitos, principalmente em relação a órgãos que ele administra. Então, se qualquer outro advogado o procurasse, ele teria que receber. Por exemplo, advogados de donos de terra que estão sendo demarcadas pela FUNAI, advogados de empresas que estão fazendo junção no CAD. Se tivesse uma reclamação, ele teria que receber. É obrigatório isso, é da função dele. Portanto, não há nenhum problema dele ter recebido os 2 advogados da Odebrecht, empresa que está sendo investigada na Operação Lava Jato, para tratar desse tema, porque esses advogados queriam fazer uma reclamação sobre o que achavam que eram irregularidades na operação. Aliás, sobre isso se manifesta hoje a Ordem dos Advogados do Brasil, dizendo que é plenamente regular e a obrigação do ministro receber. Então, isso é importante ficar claro. E constou da agenda e o ministro, inclusive, pediu para que a empresa fizesse uma petição que foi recebida na semana passada sobre o que eles achavam que era irregularidade. Bom, mas isso não pode ser público? Como todo o processo que está envolvendo a Petrobras e a Lava Jato não é público. Ninguém teve acesso a esse processo. Sequer a CPI, as 2 CPIs dessa casa, depois a CPMI, sobre o tema, teve acesso a qualquer informação sobre essa operação. Obviamente que se o principal corre em segredo, qualquer situação sobre esse processo também não pode se fazer pública. Portanto, está correto também o ministro. Aliás, senhor presidente, só na ditadura, que não reconhecia o Estado de Direito e o direito das pessoas de irem atrás dos seus direitos, é que ministro não recebia advogado, que ministro não recebia pessoas a fazer reclamação. O ex-ministro Joaquim Barbosa tem todo o direito de falar o que ele quiser. Ele é um cidadão desse país, tem sua autoridade, foi presidente do Supremo, tem a sua legitimidade para fazer o debate. Mas é, no mínimo, inusitado que, do meio da Sapucaí, pulando o carnaval, o ministro Joaquim Barbosa, que nunca recebia advogados quando estava na presidência do Supremo ou cumprindo sua função como ministro, portanto, com uma conduta absolutamente autoritária no que diz respeito à sua função, critique o ministro da Justiça ou venha pedir a sua demissão. Acho, no mínimo, inusitado um comportamento como esse. A outra situação, senhor presidente, que falam sobre o ministro da Justiça, e aí também tem que fazer esclarecimentos, é em relação a uma matéria da revista Veja, que, aliás, me desculpe os senhores aqui, a revista Veja costuma fazer muitas fofocas e mentiras.
Fez muitas já, até porque ela tem lado na política. E como ela tem lado na política, ela defende esse lado e induz e fabrica matérias. Quem não lembra da matéria no processo eleitoral, já quase na data da eleição, sobre a presidenta Dilma? Uma mentira, não tinha nada falado sobre a presidenta Dilma envolvendo-a na Operação Lava Jato, e a Veja publica uma capa dizendo que ela tinha sido citada por um dos delatores. Absurda mentira que depois foi desmascarada. Então, a revista Veja, exatamente, traz uma matéria dizendo que o ministro José Eduardo Cardoso se encontrou com o advogado Sérgio Renault. Sérgio Renault tem o seu escritório fazendo trabalhos também para uma empreiteira, que é a UTC, todo mundo sabe disso. Bom, primeiro, ele não se encontrou com o Sérgio Renault. O ministro José Eduardo Cardoso estava recebendo um outro advogado, aliás, conhecido nosso, conhecido dessa casa, conhecido de Vossa Excelência, senhor presidente, doutor Sigmaringa Seixas, que já foi deputado federal aqui, conceituado. Foi constituinte. Deputado constituinte, um grande advogado aqui de Brasília, estava recebendo o doutor Sigmaringa Seixas, que havia combinado um almoço com o advogado Sérgio Renault. E o advogado Sérgio Renault passou no Ministério da Justiça para buscar o doutor Sigmaringa. E a secretária avisou o ministro que ele estava na antessala. O que fez o ministro José Eduardo Cardoso, que conhece o advogado Sérgio Renault há muitos anos, aliás, no mundo jurídico os advogados se conhecem, que fez o ministro José Eduardo, saiu de sua sala para levar o doutor Sigmaringa até a recepção e cumprimentou o doutor Sérgio Renault. Isso virou uma reunião. Quer dizer, não existiu. Então, as ilações, as versões são mais fortes que o fato. A outra coisa que falam do ministro é de sua agenda, que a sua agenda tinha espaços em branco, que, portanto, ele não tinha deixado público as audiências que ele tinha tido com esses advogados. É de se registrar aqui que teve períodos da agenda do ministro em branco por falha no sistema, mas que não ficou em branco apenas a agenda que ele tinha com esses advogados. Toda a sua agenda estava com problemas e vai ser restituída. Eu fui ministra, nós somos obrigados a registrar a agenda. Muitas vezes a agenda não fica registrada no dia, você muda muita agenda, principalmente porque a presidenta chama, tem reuniões mais emergenciais, tem que fazer mudança, o sistema cai, mas você é obrigado a arrumar, porque tanto a Comissão de Ética pede a sua agenda temporariamente, como qualquer outra autoridade vai requisitar. Então, todas as minhas agendas com o ministro-chefe da Casa Civil estão registradas lá, assim como todas as agendas do ministro José Eduardo Cardoso estão registradas. E tenho certeza que jamais o ministro usaria um subterfúgio desse, porque ele saberia que mais cedo ou mais tarde as suas agendas se tornariam públicas. Não tem por que fazer isso. Realmente teve problema de sistema. Então, aí faz-se um questionamento de novo sobre a conduta e sobre a ética de um ministro. Aliás, um homem de grande seriedade, eu tive oportunidade de conviver com ele, como ministra-chefe da Casa Civil, de trabalhar com ele, teve diversas vezes aqui nesse Congresso para falar de assuntos importantes, como questão indígena, sobre o CAD, e não tenho dúvidas, não precisa a oposição convocá-lo. O ministro Eduardo Cardoso é um democrata, virá ao Congresso, porque já foi deputado aqui, virá ao Congresso a hora que precisar e virá de sua livre e espontânea vontade prestar qualquer esclarecimento, porque não tem absolutamente nada a esconder. Por isso que eu achei importante, senhor presidente, ocupar essa tribuna para fazer esse esclarecimento. Mas agora fazendo uma avaliação mais política. Digamos, senhor presidente, que a oposição, que está criticando tanto o ministro, tem um pouquinho de razão, um feixe de luz de razão, de que o ministro poderia ser suscetível à pressão, suscetível a fazer algo pelo bem das empresas ou para melhorar as condições dos advogados e das empresas que estão sendo denunciadas no Lava Jato. O que faria o ministro? Tiraria delegados da Polícia Federal do caso? Chamaria policiais federais para amenizar a situação de uma outra empresa? Ou chamaria-os para que parassem de investigar? O que faria o ministro? Aliás, qualquer atitude que ele fizesse dessa seria pública. Hoje nós estamos numa democracia, a internet reproduz tudo. É óbvio que não. Eu fico aqui me perguntando qual é o juízo de valor que a oposição faz sobre a nossa Polícia Federal. Aliás, uma das instituições que tem sido mais elogiadas por sua conduta independente, sua conduta austera, sua conduta de investigar a todos, doa a quem doer.
É isso que a gente vê. E a oposição está questionando isso. Era importante que a oposição, inclusive, pudesse apontar se tem essas falhas dentro da Polícia Federal. Quem é sugestionável lá dentro? Quem é impressionável? Quem que poderia ser induzido a fazer algo para beneficiar essa ou aquela empresa, esse ou aquele réu? É muito ruim termos sobre uma instituição que tem um reconhecimento suprapartidário, inclusive, de muitos, da sua lisura na conduta. Vir aqui a oposição falar sobre isso. Até porque a oposição reconhece a autonomia do Ministério Público, faz elogios ao Ministério Público, reconhece a autonomia do Poder Judiciário, faz elogios ao Poder Judiciário. Então, como poderia o ministro José Eduardo Cardoso ser induzido a agir em favor dessa ou daquela empresa, desse ou daquele réu? Claro que não poderia. Mas ele tem obrigação, como ministro de Estado, como coordenador de vários órgãos da administração, receber quem quer que seja que queira lhe levar uma moção, uma petição ou uma reclamação sobre o que considera erros ou absurdos. Ele tem obrigação de receber. A forma como vai encaminhar tem que ser a forma como manda a Constituição e como mandam as leis desse país. Então, portanto, fico aqui muito impressionada pela forma como a oposição está desconfiando do trabalho da Polícia Federal. Aliás, talvez faça exatamente isso, porque era na época em que a oposição governava, que o PSDB era governo nesse país, que se nomeavam delegados da Polícia Federal que tinham preferências partidárias. Isso várias vezes foi noticiado e ficou público. Era naquela época que se interferia nos processos, que se engavetavam as denúncias, que se interferia no Ministério Público. Quantos processos foram encaminhados da forma como estão sendo encaminhados no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma? Eu desafio a oposição a vir aqui e dizer que estão sendo encaminhados mais processos porque agora existem desvios e problemas? É uma grande mentira. Quantas denúncias foram feitas de procedimentos que foram engavetados, de CPIs que não foram deixadas acontecer nessa casa? Vossa Excelência foi deputado federal, conhece essa história, presidente Paim? Quantas e quantas vezes a oposição, que na época era a situação, não deixou as coisas acontecerem? Seja para investigar como o presidente Fernando Henrique Cardoso conseguiu seu segundo mandato, seja nas investigações da Pasta Rosa, sejam das questões atinentes à Petrobras. Aliás, um dos delatores, o Barusco, falou que desde 1997 intermediava a propina. Por que não foi feito nada antes? Por que não tiveram a coragem de abrir, de discutir? Por que agora pressionam para que não se discuta isso? Vamos discutir tudo. Tem que ser investigado tudo. Eu sou a pessoa mais interessada nisso. Quero ter acesso ao que está lá da Operação Lava Jato e toda a sociedade tem que ter. Quero saber tudo o que está lá, quais são as denúncias, quem está envolvido e por que estão sendo feitas. Isso é importante. Esse país está num momento que nada se varre para debaixo do tapete. Portanto, a oposição não precisa vir aqui para querer justificar o seu discurso e o seu passado, fazer discurso fácil. Não precisa. Cumpra-se a lei e peça para que se investigue, inclusive, os períodos anteriores ao presidente Lula, ao governo Lula e Dilma. Eu acho que é isso que nós precisamos. Nós precisamos que as pessoas tenham posturas que realmente sejam coerentes. E está faltando, senhor presidente, senhores senadores, está faltando coerência à oposição, que faz uma crítica e, na realidade, não admite que o seu passado, que a sua forma de atuar, também seja investigada. Traga os seus governos estaduais. O que pesa sobre o governo de Minas, governado pelo PSDB, ou mesmo sobre outros governos, o que pesa sobre o governo de São Paulo, governado pelo PSDB, e que tem denúncias lá sobre o metrô, e que tem denúncias lá que também tinham problemas em relação à Petrobras. Vamos fazer isso tudo e de maneira como está sendo feito. Agora, querer colocar a fumaça para tentar impedir que isso também seja investigado, acusando o ministro da Justiça de fazer algo quando ele tinha obrigação de fazer, é, na realidade, muita leviandade. E eu queria, senhor presidente, para terminar aqui, falar de um outro assunto que foi debatido hoje nesse plenário. Eu não pude estar presente porque estava fazendo um atendimento no meu gabinete, que já estava marcado há algum tempo, que é sobre a questão tributária, sobre a correção na tabela
do imposto de renda. Sei o quanto Vossa Excelência também trata desse assunto e defende. Eu acho que a tabela está defasada, nós teríamos condições de reajustá-la. Acho que é justo que a gente trate sobre essa correção em razão do INPC. Acho que tudo isso é justo. Mas o imposto de renda não é o imposto mais injusto desse país. Não é um imposto mais injusto, não é um imposto regressivo. Essa casa tem que ter a coragem de discutir um dos maiores impostos que dá carga tributária nesse país, que é o ICMS. E, sob a guarda de que os estados têm autonomia para discutir, para decidir suas tarifas, nós chegamos ao absurdo de ter tarifas de imposto de circulação de mercadoria de mais de 45% real. Isso é um escândalo. E quem paga esse imposto é o pobre, porque imposto de renda tem uma faixa da população que não tem incidência. Imposto de renda, portanto, já diz, é sobre a renda. Se temos que fazer alguns ajustes, óbvio que temos. Mas não tem imposto mais regressivo, mais perverso hoje do que o ICMS. E os governadores estão aumentando esses impostos. No meu estado, a alíquota era de 12%, passou para 18%. Em outros estados está passando para 25%, logo para 30%. E vai passar cada vez mais. E todo mundo paga esse imposto igual, o rico e o pobre. E essa casa, sob pena de dizer que os estados têm autonomia, que o CONFAS define, não tem a coragem de fazer esse debate. Essa casa tinha que ter essa coragem, fazer esse debate. Se nós queremos fazer um debate sobre o Pacto Federativo, redistribuição de receitas, tem que entrar nessa discussão o ICMS. Não é possível que os estados tenham essa autonomia para fazer correção do ICMS e colocar à população uma alíquota tão cara. E outra coisa que essa casa tem que ter a coragem de fazer é fazer a discussão sobre imposto sobre grandes fortunas, é fazer a discussão do imposto sobre transmissão causa-mortes ou sobre a herança. Não é possível que a gente não faça isso. Os Estados Unidos, que é um país tão elogiável pelo seu sistema tributário, tem no imposto sobre herança um dos seus principais tributos. E nós não fazemos? Por que nós não fazemos? Por que nós oneramos o ICMS? Acho que os governadores têm que vir aqui com os seus secretários de Fazenda, ao invés de ficar dizendo que tem concentração de tributos, fazer essa discussão. Acho que nós temos que fazer a discussão da concentração de tributos, mas nós temos que fazer o debate sobre por que as alíquotas do ICMS são alíquotas tão altas. Portanto, concordo com Vossas Excelências que precisamos discutir o ajuste na tabela do imposto de renda, mas mais urgente, mais importante, porque é de maior justiça tributária, é discutir as alíquotas do ICMS, que são de forma tranquila, aumentadas pelos governadores e que oneram a parcela mais pobre da nossa população. Agradeço, senhor presidente, agradeço a todos os ouvintes da Rádio Senado, da TV Senado, também aos senadores que aqui estão, por essa oportunidade de hoje ter feito uso 2 vezes da tribuna dessa casa. Muito obrigada.